Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós já nos perguntamos se não existem algumas pessoas que aparentemente não têm solução. Pessoas que estão tão desviadas do caminho do bem, do caminho da verdade, ou tão carcomidas, poderíamos dizer, por ideologias, por ideias um tanto quanto confusas, que nós, às vezes, somos tentados a pensar: não tem mais jeito, eu largo de mão. E, diante dessa tentação, a primeira leitura de hoje nos serve, por um lado, de alerta, para que não caiamos nessa tentação, mas ao mesmo tempo de sinal de esperança, para que estejamos convictos que mesmo aquela pessoa que aparentemente tem as suas ideias já fechadas, que não quer aceitar aquilo que estamos propondo, não quer aceitar às vezes as coisas óbvias, porque está, como eu disse, completamente tomado por uma ideologia, até mesmo esta pessoa pode ser tocada por Deus. É o caso de Saulo. Nós vimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos o martírio do primeiro cristão, ou seja, o primeiro discípulo de Jesus Cristo que foi chamado a dar a sua vida para permanecer fiel ao seu Senhor, para permanecer fiel ao Evangelho. E vemos como Estevão, o diácono Estevão, foi apedrejado. E diz o texto que, quando ele estava por ser apedrejado, aqueles que pegavam pedras depositaram as suas vestes, como era tradição naquele tempo, quando alguém era apedrejado, aos pés de um jovem chamado Saulo, um jovem rabino, que mais à frente se encontrará com Jesus ressuscitado e vai mudar de vida. Mas o texto diz que naquele momento do martírio de Estevão, Saulo aprovava aquela ação, aprovava aquela violência. Paulo estava completamente dominado por uma ideologia, por um fanatismo. Porém, a graça de Deus, isso é muito importante que nós tenhamos claro, a graça de Deus foi maior do que a sua cabeça fechada. Maior do que a força daquela ideologia, daquele fanatismo. Quantas mães, quantas famílias não sofrem às vezes quando um de seus filhos se deixa levar por alguma ideia um pouco confusa, ou quando muda de religião, ou quando começa a se meter com um grupo radical e começa a ter ideias que no fundo o colocam em tensão, o colocam às vezes até de modo agressivo diante dos seus familiares. E às vezes, diante dessa tentação, como eu disse no início, de perder as esperanças, a leitura de hoje nos mostra que nunca devemos perder a esperança. E que bonito pensar, aliás, que aquela oração de Estevão, no momento em que estava para entregar a sua vida, foi a intercessão que começou a produzir no coração de Saulo a conversão. Quando Estevão, cheio de generosidade, imitando, aliás, Jesus, porque ele morre como Jesus morreu, perdoando aqueles que faziam mal, disse: Senhor, não os condene, disse Estevão, por este pecado. Também nós possamos fazer o mesmo diante dessas pessoas que às vezes nos agridem, que às vezes parecem estar completamente tomados por essas ideias, né? Que não queiramos responder o mal com o mal. A agressão verbal, muitas vezes, com mais agressão verbal, com discussões, mas que saibamos oferecer a dor daquela ofensa por aquela pessoa, pela sua conversão, na certeza de que a graça de Deus
é maior do que tudo. É verdade que ter essa grandeza de espírito para saber converter o mal que recebemos em oração, em intercessão, é preciso também que Deus nos ajude a ter força. E nesse sentido, a palavra do Evangelho de hoje nos serve também de lembrança. Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida. Quem vem a mim, disse Jesus, isso ele fala para nós, para mim e para você agora. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Que fome é essa? Que sede é essa? A sede e a fome mais fundamental. Como não pensar aqui naquelas palavras do capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala das bem-aventuranças, quando justamente se refere à fome e à sede, e especifica fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o que significa ter fome e sede de justiça? A justiça na Bíblia não é simplesmente a ideia que nós temos comum de justiça, ou seja, dar a cada um o que lhe é devido. Não. A justiça na Bíblia é a santidade, é a união com Deus, é a plenitude da existência humana. Que no fundo, como eu dizia antes, é a fome e a sede fundamental, a sede de plenitude, a sede de perfeição, que todo ser humano tem, mesmo que não se dê conta. O problema é que vai buscar saciar esta fome e essa sede de plenitude, de perfeição, nos lugares errados. E aí cai no pecado, que é justamente um engano. Ao invés de encontrar a plenitude e a perfeição, a pessoa vai tentando tapar um buraco com algo que não lhe preenche e fica ainda mais vazio. E Jesus diz: eu sou aquele que pode saciar a tua fome e a tua sede, essa fome e sede verdadeira, com a sua palavra, com a sua presença e com a Eucaristia, que é o pão verdadeiro que desceu do céu. Assim sendo, quando nós rezemos o Pai Nosso, e que o fazemos tantas vezes, talvez, durante o dia, e digamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que lembremos qual é realmente o pão que nós precisamos. O pão que é o próprio Jesus. O pão da sua palavra, o pão do seu corpo e do seu sangue, o pão da sua presença, que é o que me sacia, que me fortalece e que me torna capaz de, como Estevão, na primeira leitura, oferecer a minha vida pelos demais, fazer com que o mal que eu recebo se converta em oração, em intercessão, em bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.